Bem, neste vídeo vamos falar sobre os grandes problemas do Iluminismo, do chamado Século das Luzes de Voltaire e toda a problemática do final do século XVII, passando pelo século XVIII e as revoluções subsequentes. Nesse vídeo eu não vou dar muita ênfase na questão política do Iluminismo, mas sim nos valores, nos princípios e na cosmovisão que foram consequências do Iluminismo na Europa e no Ocidente como um todo, né? Mas isso pode ficar até para uma parte 2 desse vídeo. Se vocês gostarem da ideia, falem aí nos comentários. Embora eu já vou recomendar as aulas sobre a Revolução Francesa, que fala bastante sobre esse tema, do amigo Omar Mansour, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem. Aliás, foi pelas aulas do professor Mansour que eu tive acesso a essa obra aqui, ó. Conheci essa obra aqui, do Paul Hazard, sim, intelectual francês, A Crise da Consciência Europeia, de 1680 a 1715. E nessa brilhante obra, o Paul Hazard ele vai construir uma ordem cronológica entre o rompimento da cosmovisão medieval católica tradicional na Europa, né, que tinha Deus como a ordem suprema governada em terra pelo poder espiritual, e os homens que governam o poder temporal em harmonia com o poder espiritual, em que a autoridade e a ordem são bases de uma cosmovisão cristã, né? Que coloca esses paradigmas como preceitos sociais importantes e fundamentais da sociedade europeia, sim, até o período ali entre o final do século XVII e decorrer do século XVIII, em que esses princípios basilares da Europa começam, de forma mais agressiva, a ser atacados, né? O Paul Hazard vai tratar do processo ali de constante viagens, intercâmbios culturais que o homem europeu passou-se a fazer ali durante o período renascentista, né, até o século XVIII, e aí na construção, a partir disso, do pensamento moderno europeu. Passaram a questionar todos os fundamentos metafísicos, religiosos e culturais da sociedade europeia. O europeu, né, especialmente o francês, ele vai ter muito contato nesse período, né, com a literatura e a cultura religiosa do Oriente, né? Contato que ele não tinha. A questão do sábio egípcio, né, crenças islâmicas, enfim. O europeu, por exemplo, né, especialmente o francês, passou a ter contato com certas obras culturais árabes. Talvez a mais famosa delas aí seja Os Contos de Mil e Uma Noites, né? Foram traduzidos para o francês ali por volta de 1704, né? Traduzido para a França. Foi traduzido ali pelo embaixador do rei Luís XIV, que é o Antônio Galland, né? E esse relativismo, né? Através do relativismo aí da cultura e tradição europeia, né? Vai estar muito bem exposto nesse livro aqui, ó, Cartas Persas, né, de Montesquieu, que é uma sátira aos costumes, né, a autoridade da igreja, do rei, e todos os principais fundamentos ali da sociedade europeia, pelo olhar de dois amigos persas, né, Uzbek e Rika, que eles estão visitando Paris durante o reinado de Luís XIV, e escreve sobre o que eles estavam presenciando ali, né? E aí se contrapõe as culturas, né, com o desprezo, o deboche da cultura europeia, né? E a partir desses movimentos que tiram a Europa dessa estabilidade cultural e religiosa, né, teremos uma mudança radical ali na psicologia europeia, né, de um afastamento da tradição e da religiosidade para o naturalismo, né, para a cosmovisão deísta, né? Enfim. E Paul Hazard vai até dizer, né, que antes de 1860, o europeu pensava como Bossuet. Depois de 1680, o europeu pensava como Voltaire, né? Muito interessante. Mas se a gente voltar para trás ainda, séculos antes, né, nós vamos entender ainda mais sobre esse problema, né, sobre essa questão. Porque já estava em circulação, né, antes mesmo desse período. Já estava em circulação, né, ideias que levariam a esse processo, né, do iluminismo.
Ali no final da escolástica tardia, nós tínhamos ali o nominalismo de Ockham, né? É importante entender o nominalismo de Ockham, pois ele vai influenciar bastante o liberalismo e o iluminismo. O Jacques Maritain até dizia, né, tanto o Locke quanto o Hobbes eram nominalistas de seu tempo, né? Nominalismo, inclusive, para você entender o nominalismo, é uma problemática que se vai se dar ali com o Porfírio, que era um filósofo ali do segundo século, que viveu em Tiro, onde é hoje o Líbano, né? Naquela época, sob domínio da Roma antiga, na obra Isagoge, em que explicará se os conceitos universais eles existem na realidade ou apenas no intelecto. O realismo escolástico medieval ele vai dizer aquilo que já dizia Aristóteles, né? Ou seja, os universais existem como algo que pode ser afirmado por muitos, às vezes como algo que pode existir em muitos indivíduos. Aí sendo a primeira definição universal lógica e a segunda definição universal metafísico. Bem, o nominalismo de Ockham, que rompe com o realismo tomista, né, aristotélico tomista, vai dizer que não existe universal, na realidade, coisa nenhuma. Que é tudo mera construção intelectual. Só a particularidade existe e só dela a mente humana pode se debruçar, né? Então, não há nada em comum, né? Não há nada que é comum a particulares diversos, né? O que acabamos tendo com isso, né? É um mero subjetivismo, né? O homem, então, não existe. Que existe é o Marcelo, o Ricardo, o João, o Eduardo. A gente acaba caindo em subjetivismo, né? E hoje a gente vê bastante isso, né? A ideologia de gênero, né? Enfim. Bem, então, no nominalismo só existe aquilo que é perceptível pelos sentidos, que é particular, que é então material, né? O nominalismo ele leva a um materialismo, né? Inclusive em que aquilo que é transcendente não existe realmente, o bem, a verdade, o belo, por exemplo, né? Até chegarmos ali na emocionalidade da alma, né? E até mesmo Deus. Alguns iluministas daquele período vão tentar resolver essa questão de Deus, né, com o deísmo, né? Um Deus naturalista que não se revelou, que não age no mundo pela providência divina, não ama, né, sua criação, só criou a ordem do universo e deixou, entre aspas, a Deus dará, né? Nós ainda vamos ter o cientificismo moderno também, que é uma das bases do iluminismo, também sofre de influência do nominalismo, né? Quando nego que realmente é um método científico, ou seja, o conhecimento das coisas pelas causas, né? Como já dizia Aristóteles, se tornando outra coisa. Aquilo que Etienne Gilson, por exemplo, comentário em um dos discípulos de Ockham, se não me engano, chamava Nicolau de Altencourt, né? Puderem me corrigir, né? Se estiver falando algo errado. Apresenta-se como uma mera descrição e enumeração de eventos individuais particulares, mas não como conhecimento das coisas pela causa, né? Esse é o método científico, né, moderno. Essa é a compreensão do método científico moderno, que não é aquele de Aristóteles, né, que foi transformado em doutrina religiosa pela modernidade, né, a razão e a ciência, né. Você ainda vai ter o empirismo de Locke, né, de que não podemos conhecer aquilo que transcende o particular, vem do nominalismo também, né. Se a gente for pegar, por exemplo, um ensaio, né, de John Locke, ensaio acerca do entendimento humano, aqui, ó. Gente, imprimi porque o livro é caro pra caramba, né? Infelizmente. Boa parte dos meus livros se encontram em PDF. Bem, então, assim vai dizer o Locke, né? Que o tamanho, a figura e o movimento de um corpo deviam causar uma mudança no tamanho, figura e movimento de outro corpo. Tal fato não se encontra além de nossa compreensão. A separação das partes de um corpo pela intromissão de outro e a mudança do repouso para o movimento pelo impulso, tais coisas e outras semelhantes parecem ter alguma conexão entre si. Mas nossas mentes, não sendo capazes para descobrir qualquer conexão entre as qualidades primárias dos corpos e as sensações que são produzidas em nós por eles, jamais poderemos ser hábeis para estabelecer regras indubitáveis e evidentes da consequência
ou coexistência de quaisquer qualidades secundárias, embora possamos descobrir o tamanho, a figura ou o movimento dessas partes invisíveis que as produzem imediatamente. Estamos tão distantes de saber que a figura, tamanho ou movimento das partes produz a cor amarela, um gosto doce ou um som agudo, que não podemos por nenhum meio conceber como qualquer tamanho, figura ou movimento de quaisquer partículas podem possivelmente ocasionar em nós a ideia de qualquer cor, gosto ou som, pois não há conexão concebível entre uma e outra. Bem, o que temos aqui, né? Assim como o Ockham ele nega a existência real dos universais, afirma aí que são apenas rótulos que damos as coisas, né? O Locke ele argumenta que nossa percepção das qualidades secundárias, como cor ou sabor, não reflete necessariamente as propriedades objetivas dos objetos. Então, em ambos os casos, há uma ênfase na ideia de que nossa compreensão ou categorização da realidade pode ser arbitrária ou construída, em vez de refletir uma ordem inerente ou essencial das coisas. Então, Locke, ao afirmar que não podemos perceber ou conceber uma conexão direta entre as qualidades primárias e as qualidades secundárias, está, de certa forma, alinhada com a visão nominalista. Se não podemos entender como uma qualidade primária, como um movimento, pode causar uma qualidade secundária, como som, então não podemos afirmar que há uma essência universal, né? Ou conexão necessária entre elas, enfim. Né? Então, em outras palavras, né? O ceticismo de Locke sobre nossa capacidade de conectar qualidades primárias e secundárias reflete aí o ceticismo nominalista de Locke, né? Sobre a realidade das abstrações universais. Sim? Ambos questionam a capacidade humana de alcançar um conhecimento certo, sim, sobre o mundo a partir de nossas percepções e conceitos, enfim. Né? Então, grande parte da ideia iluminista, né, que vingou do Ocidente, por exemplo, vai acabar separando fé e razão, que o Ockham já havia feito, que os nominalistas já haviam feito, né? E o iluminismo aprofundou ainda mais, se dá pela ideia de se negar aquilo que transcende os sentidos como irreal, né? Vai negar aquilo que transcende os sentidos como real. Então, se não há fé, né, não há civilização, sociedade sem base religiosa, isso é um fato. Então, a razão vira religião. Foi exatamente isso que aconteceu no iluminismo. E você teve aquela bizarrice lá em Notre Dame, né, na Revolução Francesa, a Deus da razão, enfim. Né? E aí se criou um racionalismo idealista, que tem bastante outros iluministas, né? Eles ali o Diderot, enfim, tá era tudo, né? D'Alembert. E aí o ceticismo, que tem a influência ali de Ockham, que vai ser a base do iluminismo britânico, também vai influenciar o francês. Aliás, tem muito liberal conservador boboca aí, de pouca leitura, vai falar que o iluminismo britânico não tem nada a ver com o iluminismo francês, que um é radical, o outro é moderado, um influenciou a Revolução Francesa, o outro influenciou a Revolução Americana. Coisa nenhuma. Todos os pensamentos do iluminismo francês, Diderot, D'Alembert, são filhos do pensamento de Locke. Né? E esse ceticismo vai levar ali ao atual subjetivismo que vemos aí todo. Né? É um problema aí no âmbito das ideias, né, que o iluminismo nos logrou, junto ali da negação do Deus cristão por um Deus naturalista. Né? Consequentemente, princípios metafísicos transcendentes, daquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, acaba por ser negado. Né? E embora houvesse uma construção moral no iluminismo, mas falta de substância, pois a ciência, o empirismo é incapaz de explicar as questões morais. Incapaz.
Porque questões morais partem daquilo que é universal, não daquilo que é particular. Enfim, esse é um dos meus problemas aí com o iluminismo, com essa ideia. Bom, se inscreva aí no canal, dê like no vídeo, se puder compartilha. Esqueci de pedir isso no último vídeo, mas agora peço. Tá bom? Um abraço a todos.